Item 11, predição da ruína da Assíria. Estudando Isaías capítulo 10, versículos 5 a 34. O versículo 12 diz: visitarei o fruto do arrogante coração do rei da Assíria. Essa visita acontecerá depois que Yahvé acabar com toda a sua obra no Monte Sião e em Jerusalém. Deus permitiu que os assírios dominassem e escravizassem as 10 tribos, mas eles seriam cobrados por essa maldade. Acabar a sua obra no Monte Sião significa tirar da terra os impuros de lábios. É isso que Deus diz. Bom, para vocês entenderem o que representa a Síria, inclusive na profecia, para vocês entenderem qual a ligação da Síria com a Babilônia apocalíptica, que é a Igreja Católica. Bom, a Síria, ela foi fundada por um neto de Noé chamado Assur. Ele ocupou uma região da Mesopotâmia, ele era descendente de Sem. Cerca de 150 anos depois do dilúvio, um homem saiu do Egito, pela genealogia apresentada em Gênesis, chamado Nimrod. Nimrod sai do Egito e ele vem ocupar o meio da Mesopotâmia. Se você procurar o mapa da CPAD, Nações após o Dilúvio, você vai ver que os descendentes de Cã, eles estão num tom de laranja, um mapa em tom de laranja, lá no Egito. E vai ver uma bolinha laranja lá no meio da Mesopotâmia, que é o reino que Nimrod foi fundar. Provavelmente, os mesopotâmios, que eram descendentes de Sem, tementes a Deus, não eram tão guerreiros, ok? Então Nimrod foi lá e fundou um reino. E o que ele fez? Ele fundou, das muitas cidades, 2 principais, Babel e Nínive. Nínive vai se tornar a capital da Síria, ou seja, a Síria, a princípio, eles eram semitas, mas foi um descendente de Cã e dominou aquela região. E o que Nimrod vai fazer lá? Ele vai levar os cultos do Egito para aquela região, tanto na Babilônia, ok? Quanto lá na região de Nínive. Na Babilônia, ele leva uma divindade chamada Marduk. E lá em Nínive, o que ele faz? Ele pega o nome do fundador daquela região, da Síria, né? Que era chamado de Assur, neto de Noé, através de Sem, e ele cria então uma divindade chamada Assur, mas o culto é o mesmo de Marduk. A história comprova isso. Então Nínive, na verdade, é uma cidade, vamos colocar, egípcia, descendente de Cã, daqueles que não temiam a Deus. Vamos lembrar que Cã, junto com Canaã, seu filho, foram amaldiçoados por Noé por debochar da nudez do seu pai, tá bom? Então surge aquela idolatria naquela região. E pior, esse Nimrod, ele, irmãos, segundo a história, ele se envolveu sexualmente com a sua própria mãe, que era chamada Semíramis. Essa mulher, então, ela invocou um pensamento de que ela tinha gerado um filho, né, de Deus, dos deuses, porque, né, quem engravidou ela, né, ela não era casada, mas na verdade diz a história que foi seu próprio filho. E gerou um outro filho chamado Tamuz. Esse Tamuz você vai encontrar lá em Ezequiel capítulo 8, os israelitas que não foram levados cativos para a Babilônia, eles estavam adorando esse Tamuz lá no templo de Israel, lá em Canaã, tá bom? Então, essa mulher, ela inventou uma teoria de que ela era, então, mãe de Deus, porque ela era mãe de Nimrod e mãe de Tamuz, que ela dizia que eram deuses. E também ela começou a ensinar que esse Nimrod, ele não morreu, ele foi assunto ao céu, e que ele era o prometido lá do livro de Gênesis, lá do Éden, aquele que viria para pisar a cabeça da serpente e redimir a humanidade. Então, primeiramente, essa mulher criou essa teoria de que existe alguém acima de Deus, ou seja, a mãe de Deus, tá bom? E ela também se tornou uma influência em todo mundo. Para vocês terem a ideia, essa mulher que você tem na nota de R$2, ok? Que tem nas notas de real, essa mulher é ninguém mais, ninguém menos do que Semíramis, tá bom? Aquela estátua da liberdade
aqui a nota de R$2, se você olhar, é Semíramis. A estátua da liberdade é ninguém mais, ninguém menos do que Semíramis. Essa Semíramis era adorada como Diana dos Efésios. Tá bom? Ela se tornou um padrão de divindade no mundo todo. E o ensino principal dela é que existe alguém acima de Deus, alguém que gerou Deus, ou seja, Deus tem uma mãe. E para você ter ideia, a Igreja Católica ela foi uma organização dessa Semíramis com elemento cristão, tanto que Maria na Igreja Católica é chamada de mãe de Deus. Maria não é mãe de Deus, ela é mãe da parte humana de Jesus Cristo. A parte divina de Jesus Cristo existe muito antes de Maria, antes de Davi, tá bom? Mas a Igreja Católica pegou essa figura de Semíramis e colocou com o nome de Maria. Irmãos, a Igreja Católica, ela nunca foi igreja cristã. Ela foi uma organização do Império Romano, tá bom? Uma organização do Império Romano com figuras, com nomes de pessoas da Bíblia, mas que ela nunca foi uma igreja cristã. Estudando a história da igreja, nós conseguimos comprovar que a Igreja Católica, na verdade, ela sempre perseguiu os verdadeiros cristãos, tá bom? Então, essa Semíramis, ela tem essa figura. Então, ela nasce onde? Ela nasce lá na Babilônia e em Nínive, as cidades fundadas por esse Nimrod. Então, quando Deus está profetizando sobre a Síria, nós podemos ver essas profecias se relacionando até à grande tribulação, ao reino do anticristo, tá bom? E também à Babilônia apocalíptica, que é a Igreja Católica, tá bom? Bom, agora vamos encerrar esse tópico dessa parte e depois nós prosseguimos no livro do profeta Isaías.